informação médica na internet, os dados são confiáveis? Como você pode se precaver para não cair em armadilhas e utilizar a internet a seu favor, né? Extraindo as informações mais confiáveis possíveis. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre um assunto que me interessa bastante, né, e que é a realidade hoje mundial, né, que é a busca de informações médicas na internet, né, que é como a maioria das pessoas hoje em dia tem o primeiro contato sobre determinado assunto da área médica. Então, alguns temas importantes que eu separei aqui para vocês, né, são referentes a, em primeiro lugar, profissionais da saúde, então médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, etc., que buscam conhecimento para se atualizar, né, ou aprender mais sobre determinado assunto. Em segundo lugar, pacientes, né, que querem saber mais sobre determinada doença ou sobre melhora da saúde, né, de prevenção de doenças, e também sobre profissionais de saúde, né, ou seja, conhecer se o profissional de saúde é confiável ou não, né, qual é a reputação, qual é a trajetória, o histórico dele. E isso a internet pode trazer aí informações importantes que antes não eram sabidas, ou pelo menos não tão facilmente por parte de quem estava sendo tratado. E também, por último, informações sobre os hospitais, né? Então, principalmente alguém que vai ser submetido a alguma cirurgia, por exemplo, é possível hoje conhecer um pouco melhor, fazer tour virtual, conhecer as tecnologias, os recursos, e também os indicadores de cada hospital. Muito bem, então vamos falar um pouco, em primeiro lugar, sobre os profissionais de saúde, né? Então, como é que era feito antigamente, né? E eu me coloco nessa situação porque quando eu me formei, ou na época da faculdade, não existia internet, pelo menos com essa facilidade toda. Eu lembro que durante a minha graduação, começaram a aparecer na internet de escada, né? Que fazia aquele barulho na hora de conectar, era super lenta e a gente não tinha navegação, não tinha os sites com esse monte de informação que a gente tem hoje em dia. Então, como é que a gente fazia quando a gente queria aprender mais sobre um assunto, né? A gente ia na biblioteca para levantar os artigos científicos, né? E eu lembro de ir muitas e muitas vezes na Bireme, lá em São Paulo, né, na Escola Paulista de Medicina, e lá tinha uma grande biblioteca com muitas revistas científicas. A gente fazia uma busca inicial, a bibliotecária ajudava a gente a fazer a busca, né, levantava todos os artigos científicos que tinham relação com aquele tema que a gente queria, né, e a gente pedia para a bibliotecária fazer uma cópia, né, ou entregar as revistas para a gente fazer a cópia manualmente do que nos interessava. A gente passava a tarde inteira na Bireme fazendo essas cópias dos artigos que tinham, porque muitos deles não tinham na biblioteca e a gente acabava tendo uma perda aí relativamente grande do que a gente queria. E foi muitos e muitos anos, foi assim que a gente fez os nossos levantamentos bibliográficos. Bom, o que a internet mudou, né? Hoje a gente tem praticamente todas as plataformas disponíveis online, né? Então a gente tem o site do PubMed hoje em dia, que a gente faz a busca inicial. Muitos artigos são disponibilizados gratuitamente para acesso direto nessas plataformas. Outros são pagos, você pode pagar por artigo. Às vezes você pode pagar, o profissional de saúde, a mensalidade de uma sociedade médica e ela te abre acesso para que você tenha aí, possa fazer o download de artigos de determinadas revistas que são importantes para a sua área. E aí você consegue se manter atualizado sem ter que sair de casa,
fazendo então as pesquisas virtualmente. Isso foi sem dúvida alguma um avanço extraordinário. A gente ganha muito tempo com isso, muito mais eficiência para se manter atualizado, né? E o mesmo serve também para livros. É possível comprar livros online, baixar capítulo de livros pagos de maneira online, né? E estudar tudo pelo tablet, grifando, selecionando, fazendo notas, etc. Outro ponto importante, né, é o acesso dos pacientes às doenças em si, né? Então, por exemplo, você recebeu uma notícia de um diagnóstico, você foi ao médico, ele te deu um diagnóstico de uma doença que é pouco conhecida, né? Hoje você consegue na internet obter informações sobre temas que antes não eram facilmente acessíveis aos pacientes. Então, em consequência, os pacientes estão mais bem orientados hoje do que eram antes, o que por um lado é bom. Tá? Isso tira um pouco a angústia, a ansiedade, acelera um pouco o processo de conhecimento, que não depende única e exclusivamente do médico ou do profissional de saúde, qualquer um que seja, para passar essa informação. O problema é que existem uma enxurrada aí de informações, às vezes desencontradas, né? Obviamente tem informações com mais profundidade do que outras, né? Existem informações mais verdadeiras do que outras, né? A gente sabe que existe, infelizmente, na internet, oportunistas, né? Pessoas que tentam se aproveitar da fragilidade do paciente ou daquela situação para vender ou empurrar alguma coisa que não é comprovadamente benéfica para o paciente, né? E aí a importância dos estudos científicos, né? E toda a base aí do conhecimento científico para comprovar. Então, o que eu poderia dizer em relação a como evitar essas armadilhas, né? Bom, se você, em primeiro lugar, procurar por sites governamentais, né, ou sites relacionados a grandes sociedades de profissionais, sociedades médicas, sociedades de outros profissionais de saúde, em geral, as informações contidas nessas instituições já passam por uma curadoria antes de irem ao ar, né? Então isso já ajuda bastante, né? Então procurar sites de instituições comprovadas e renomadas, né? Quando as informações vêm de sites de profissionais, como por exemplo esse aqui é um vídeo feito por um médico, né? Eu não estou aqui representando nenhuma sociedade médica, nenhuma instituição, né? Então, como vocês podem, o paciente pode avaliar isso? Tem diversas maneiras, né? O currículo dos profissionais, ele pode ser disponibilizado pelo próprio profissional, né? Então, no site, na página, existem links que podem te dar um acesso ao histórico todo, toda a trajetória do profissional. E também existem currículos que são governamentais. No Brasil existe a plataforma Lattes, LATTAS, né, que é uma plataforma governamental, né, onde os profissionais de saúde, aqueles que têm mestrado, doutorado ou outros profissionais de saúde, vão colocando ali e alimentando o currículo ao longo da sua vida. Você consegue ter aí um panorama geral daquele profissional e o que ele tem feito, o que ele fez durante a vida dele, e isso pode dar uma noção, obviamente, da sua qualificação. Outro ponto importante, né, são as próprias avaliações, né, que algumas plataformas permitem. Uma delas é o próprio Google, né? No Google, os pacientes podem fazer livremente comentários sobre qualquer serviço da área da saúde, seja ele um comentário positivo ou um comentário negativo. Ou seja, é um lugar, em tese, isento, né, onde cada um tem voz para
fazer o seu próprio comentário, né? E isso é interessante para que a gente possa ter aí uma noção de retorno, de feedback, de como esse profissional trata os seus pacientes e qual é a opinião dos seus pacientes em relação aos serviços prestados. Também existem sites de reclamações, né, onde isso serve para qualquer área, né, não só a área médica, a área da saúde, qualquer tipo de bem de consumo. Isso é muito bem conhecido. As pessoas satisfeitas elogiam, as pessoas não satisfeitas criticam os profissionais. E por último, né, uma sugestão aqui que eu dou, que talvez seja um caminho, esse sim, desaconselhado, que é o de copiar e colar laudos de exames nos buscadores e tentar buscar soluções, tratamentos para isso, né? Por quê? Bom, pessoal, isso não funciona, tá? Não funciona por quê? Porque o exame, ele sozinho, ele não tem validade, né? O exame é algo complementar, né? Complementar ao quê? A uma boa conversa, a um bom exame físico, a manobras, testes, né? Onde o médico faz hipóteses sobre determinado problema e o exame ele serve apenas para confirmar ou para descartar essas hipóteses. Então, o exame feito isoladamente não tem valor. Então, colocar um laudo de um exame no Google vai te deixar mais confuso, tá? Porque existe uma série de termos técnicos ali que provavelmente muitos você não vai entender, né? E é praticamente impossível que algum algoritmo te dê uma resposta assertiva, né, precisa sobre determinado tratamento com base apenas num laudo de exame. Então esse é o assunto, abrangendo aí diversos tipos de ângulos diferentes sobre educação médica, educação de saúde na internet. Até logo.